entrevistado de hoje poderia ter sido médico, engenheiro, atleta, mas ele resolveu ouvir o coração, o chamado de Deus. Vocês sabem de quem eu estou falando? Sim, do nosso querido Padre Benjamin. Boa tarde, Padre, tudo bem? Tudo Seja bem. muito bem-vindo. Obrigado. Estou muito feliz porque o senhor aceitou o nosso convite e está aqui nessa tarde tão gostosa conversando com a gente. Muito obrigado. É um grande prazer. Obrigada a nós. E a primeira pergunta não poderia deixar de ser, Padre, a respeito da tua história, porque o senhor não é desse país. Conta pra gente de onde o senhor veio, desde que idade o senhor ouviu essa vocação, esse chamado de Deus? Então, Mara, eu sou de um pequeno país no África Ocidental, um país que se chama Ghana. Um pequeno país de 24 milhões de habitantes, bem longe daqui, claro. E de lá, eu nasci numa cidade que se chama Kumasi, cresci no capital Accra, numa família muito grande, 7 filhos, 6 meninos, uma menina. E estudei nas escolas católicas, pais católicos, e a caminhada começou. E finalmente cheguei aqui no Brasil. Sim, Padre. E como que foi assim, quando que o senhor percebeu ou decidiu, quero ser padre? Atualmente, eu acho que minha vocação começou. Eu acredito que quando eu tive contato com outros missionários. A minha paróquia sempre teve muitos missionários de vários países. Tivemos missionários da Holanda, da Alemanha e tudo. E me lembro bem que eu admirava a maneira de viver desses padres. Eu admirava esses padres que deixaram tudo da Europa para vir servir o povo ganense. Eu admirava o jeito que eles amavam o povo ganense. Então, algo me tocou nessa maneira de ser. Eu pensei, eu decidi, eu gostaria também de poder fazer como eles. E eu acho que ali começou a minha vocação. E, Padre, com quantos anos o senhor começou a estudar para isso? Mário, eu acho que eu entrei no seminário, eu tinha 19 anos. Eu era jovem, 19 anos. Eu comecei a filosofia com 19 anos, fiz 4 anos da faculdade da filosofia. Depois disso, teve um ano de noviciado, a gente chama de noviciado, um ano de espiritualidade. Depois deste ano de espiritualidade, a congregação me mandou para a República Democrática do Congo. Então, o Congo fica no centro da África, um país que fala francês. Então, eu tinha que aprender a língua francesa e ali eu fiz a faculdade da teologia. E de lá voltei para o meu país para um ano de pastoral. Voltei de novo para o Congo para mais um ano. Então, a minha formação durou 11 anos. 11 anos. Mas foram 11 anos de muita aprendizagem, de muita história. Aprendi muita coisa, várias culturas, vários povos, sabe? Várias línguas. Então, foram 11 anos bem aproveitados. E a decisão de vir ao Brasil, Padre? Foi sua? De uma parte sim, mas da verdade não. O que aconteceu é que, como eu sou padre missionário do Verbo Divino, nossa congregação trabalha no mundo inteiro. Trabalhamos em vários países, em todos os continentes do mundo. Então, no final da minha formação, pediram para eu escolher 3 países. Então, eu escolhi 3 países. O Brasil estava no 3º lugar. Só que eu coloquei o Brasil, na verdade, no 3º lugar só para preencher o formulário. Mas os nossos superiores, com, claro, a graça do Espírito Santo, me mandaram para o Brasil. E quando eu recebi a minha carta, era nomeado para o Brasil Sul. Então, gelei sim, porque tinha que aprender mais uma língua, a língua portuguesa. E não sabia falar nenhuma palavra em português. Então, antes de chegar aqui, eu me lembro bem uma freira, serva do Espírito Santo, que estava no meu país, me ensinou as primeiras palavras. Meu nome é Benjamin, eu sou de Ghana. Essas foram as primeiras palavras. E com isso, eu cheguei aqui no Brasil, para Curitiba. Que bom, Padre. E além desses desafios, passou por algum tipo de preconceito chegando aqui ao Brasil? Ou passa ainda nos dias de hoje por ser de fora?
Pessoalmente, eu sempre fui muito bem recebido, muito bem acolhido. Provavelmente também por ser padre da Igreja Católica. Mas teve uma outra ocasião em que eu fui um pouco, vamos dizer, em que eu encontrei com uma pessoa ou outra que me tratou um pouco diferente. Só que eu entendo que o preconceito está na pessoa, as questões estão na pessoa, não estão em mim, estão na pessoa, como o preconceito está na pessoa. Então, eu lido com naturalidade com isso. Só que, pessoalmente, eu tive poucas ocasiões disso, eu senti isso em poucas ocasiões mesmo, mas a gente mora num mundo onde ainda existe um pouco de preconceito em relação à raça, em relação à orientação sexual, em relação até à religião. Então, ainda temos muito para evoluir, para aprender a respeitar quem é diferente, respeitar as diferenças que fazem parte do ser humano. Mas eu acho que é importante a gente entender também que quem discrimina tem questões que pertencem a ele ou a ela como pessoa. E não preciso reagir a isso, não preciso entrar nestes sintomas, se vou assim dizer. Muito obrigada, Obrigado, Padre, Mara. por essa tarde maravilhosa, por esse bate-papo, por deixar a gente conhecer um pouquinho mais. Muito obrigado. Muito obrigada ao senhor. Grato. Foi um grande prazer ter vocês aqui na nossa paróquia e queremos saudar todos que estão nos assistindo. Um grande abraço da Paróquia Santo Antônio para todos vocês. Obrigado. Obrigada, Padre.